Finalmente chegamos na última etapa da formação de preço de venda de produtos para a indústria. Nesse momento nós vamos fazer a junção dos custos que foram quantificados, calculados no vídeo anterior, com as despesas e assim proceder à formação do preço de venda do produto na indústria. Então, na sequência aqui, vamos trabalhar agora a junção dos custos e das despesas. Relembrando que na aula anterior, no vídeo anterior, nós calculamos quais são os custos de fabricação de um produto. No nosso exemplo, foi uma camisa, onde nós tivemos de mão de obra direta R$ 6,99, de matéria-prima R$ 254,60, os custos indiretos de fabricação totalizaram R$ 1,80 por unidade, chegamos a um valor de R$ 263,39, que são os nossos custos de fabricação desse produto. Claro que para fazer um produto na indústria, ela na sua formação de preço, ela não tem somente os seus custos. Existem também as despesas, que são aqueles gastos com o administrativo e com o comercial. Custos são os gastos inerentes com a fabricação do produto. Tudo aquilo que refere-se ao produto é chamado de custo. Quando o produto está pronto, não é mais custos. Aí os gastos que a empresa tem para comercializar, para administrar, eles são chamados de despesa. Agora nós vamos fazer então esse encontro dos custos com as despesas para que aí possamos agregar a margem de lucro e chegarmos no nosso preço de venda. Então relembramos aqui, os custos foram de R$ 263,39. Primeiramente nós vamos fazer agora um levantamento das nossas despesas fixas, valores estes que nós conhecemos em moeda corrente. Primeiro, grupo pessoal. O que seria esse pessoal? Você lá na indústria tem uma secretária, você tem alguém que cuida do cafezinho, da cantina, você tem o pessoal de informática, pessoas que emitem nota fiscal, pessoas que fazem compra. Então, esse pessoal do administrativo, ele vai fazer parte da despesa dessa indústria. Então, totalizou, no nosso exemplo, de R$10.000. Claro que é bom frisar novamente que isso trata-se de um exemplo, são valores a título de demonstrar, de ilustrar a fórmula de cálculo de preço de venda. Na prática, você precisa fazer os levantamentos dos custos e das despesas da empresa em questão. Totalizou também aqui, com ocupação, essa empresa gasta R$5.000 com ocupação, com o prédio. Administrativo, ela tem um gasto com administrativo, e aqui entra contador, material de escritório, de R$3.000. Aí no seu plano de contas você pode estar detalhando diferente, pode separar administrativo, pessoal de administrativo, pode estar materiais expedientes, você pode estar detalhando isso na sua elaboração de plano de contas. A título de exemplificar a fórmula, nós estamos usando gasto com pessoal, ocupação e administrativo. Claro que no plano de contas de uma empresa isso vai ser mais detalhado, mais bem trabalhado. Gasto com comercial, pessoal de vendas, totalizaram R$3.000. Então nós temos aqui um total de despesas fixas. Despesas fixas, aquelas despesas que não são inerentes à fabricação do produto e que vão fazer parte da formação de preço, elas totalizaram R$21.000. São fixas porque independem do faturamento. Então, independente do número de peças vendidas, eu vou ter essa despesa, né? Não é custo, essa despesa de R$21.000 na minha indústria. Nós fizemos uma estimativa para formação de preço de 10.000 unidades produzidas no mês. Então, o mesmo raciocínio que a gente usou para calcular os custos indiretos por unidade, nós vamos usar agora para calcular a despesa por unidade. Então, nós vamos ratear essa despesa fixa em unidade. Então, cada unidade desse produto vendido vai contribuir com R$ 2,10. Então, eu encontrei aqui um valor das minhas despesas fixas rateado para cada unidade produzida.
Nós temos agora aquelas despesas que são variáveis, mas que eu não as conheço em moeda corrente. Elas estão em porcentagem. Exemplo disso, os impostos. A empresa aqui, em questão, no nosso exemplo, ela vai pagar 14% de impostos sobre o produto, sobre a venda do seu produto. 14% sobre qual valor? Sobre o valor do preço de venda. Qual é o preço de venda? Eu não conheço. Portanto, eu vou lançar aqui a porcentagem e na fórmula eu aplicar os 14% para que o preço final eu tenha condição de pagar esse imposto de 14%. Outro valor aqui que a gente está colocando em porcentagem são os fretes. Então, estimou-se que essa empresa vai gastar 2% do valor do seu produto, ela vai gastar com fretes de entrega desse produto. As comissões de venda. Então, os representantes ou os vendedores, eles vão ganhar 3% sobre o valor de venda desse produto, valor final. Nós estimamos aqui um total de despesas variáveis de 19% em porcentagem, porque nós não sabemos o valor por não termos ainda o preço de venda. Assim que a gente tiver o preço de venda, eu consigo dizer quanto que eu vou pagar de imposto para cada produto, quanto que eu vou pagar de frete, quanto que eu vou pagar de comissão. Depois da apuração dos custos e das despesas, nós vamos identificar qual que é o lucro desejado para agregar isso também no valor de venda do produto. Ao final, quando tivermos o preço de venda, esse empresário ele deseja 10% de lucro líquido. Lucro líquido é aquele lucro depois de tirar todos os custos e todas as despesas. O que nós vamos ter então de margem de marcação? Vai ser a soma desses variáveis, que são 19%, mais os 10% de lucro desejado. Totalizou aqui 29%. Essa é a minha margem de marcação na indústria. Vamos agora para a fórmula. Lembrando que essa fórmula ela não muda. O conceito é o mesmo. Aquilo que eu tenho em moeda corrente está em cima, dividido por 1, menos aquelas informações que eu tenho em porcentagem. O preço de venda vai ficar dessa maneira. O custo que nós levantamos anteriormente, ele está em moeda corrente, assim como as despesas. Então, eu vou somar os custos com as despesas e vou dividir por 1 menos aqueles gastos variáveis que eu tenho em porcentagem, mais o lucro desejado e encontrar o meu preço de venda. Olha, o primeiro grupo que a gente vai inserir aqui na fórmula, estamos destacando para vocês, é os custos, que são os gastos inerentes à fabricação do produto. No nosso exemplo, esse custo totalizou R$ 263,39. Vamos somar agora com as despesas, que totalizaram R$ 2,10, e vamos dividir por 1 menos 19%, que são as despesas variáveis em porcentagem, impostos, comissão e frete, e vamos agregar então os 10%, que é o nosso lucro desejado. O que isso vai nos dar? A soma do custo mais a despesa fixa totalizou R$ 265,49. 1 menos 29%, ou 1 menos 0,29%, nós vamos encontrar o nosso índice de marcação, que é 0,71. Então, basta eu dividir os custos e as despesas fixas por 0,71, que eu vou encontrar, então, o meu preço de venda, R$ 373,93. Então, esse é o preço de venda de uma unidade na indústria. Fizemos aqui um processo onde a gente calculou o valor da matéria-prima, da mão de obra, dos custos indiretos, depois das despesas fixas, das despesas variáveis, e chegamos a um preço de venda. Vamos agora fazer uma demonstração onde nós vamos comprovar que a nossa fórmula está correta. Se você lembrar, nós falamos que a formação do preço de venda, ela tem que ser capaz, esse valor encontrado, de pagar todos os custos e sobrar o lucro desejado. Nós chegamos a um preço de venda de R$ 373,93. Claro que desse valor, essa indústria, ela teve um custo de R$ 263,39. Então, eu vou tirar do preço de venda os custos. Esses custos foram gastos na fabricação do produto. Nós tivemos também 19% de variáveis, que foram os impostos, a comissão e o frete.
19% do valor do preço de venda, que é 373, vai totalizar R$ 71,05. Então, eu vou retirar isso também do valor. E nós tivemos de despesa fixa rateada R$ 2,10. Também vamos retirar isso do valor. Fazendo isso, nós chegamos a um total de R$ 37,39. Esse é o nosso resultado. Então, essa empresa, ao vender, ao comercializar o seu produto industrializado por R$ 373,93, ela é capaz de pagar os seus custos, as suas despesas fixas e variáveis, os custos diretos e indiretos, e sobra um resultado líquido de R$ 37,39. R$ 37,39, se a gente fizer a conta, nada mais é do que 10% de R$ 373,39. Então, nós chegamos a qual resultado? Nós chegamos a um resultado de 10% de lucro líquido. Isso vai provar que a nossa fórmula ela estava correta. Na fórmula, nós estimamos um lucro de 10%, chegamos a um preço de 373 e estamos demonstrando agora que essa fórmula está correta, porque se eu pagar todos os custos e todas as minhas despesas, eu chego no resultado de R$ 37,39, o que equivale a 10% do preço de venda líquido. Portanto, encerramos agora com esse resultado a nossa demonstração de que a nossa fórmula de formação de preço de venda está correta.